Isaías 45. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 45. Vamos a partir do verso 1. A partir do versículo 1, a todos quanto acharam, digam amém. Aqueles que não acharam vão ter que pedir a amigos, irmãos, para os ajudar a encontrar. Isaías, capítulo de número 45. Isaías, capítulo de número 45. Vamos ver o que Deus preparou para o nosso dia de hoje, nessa meditação. Isaías, capítulo de número 45. Já encontramos todos. Vamos acompanhar a leitura. Eu gostaria que aqueles que não têm o texto bíblico a copiasse, olhasse mais próximo de quem que tem um texto bíblico para podermos acompanhar essa meditação, essa leitura maravilhosa. Capítulo de número 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dela as portas, que não se fecharão jamais. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferros. Dar-te-ei os tesouros encobertos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu Amém. Amém. Essa é a palavra dada ao povo de Deus pelo intermédio do profeta messiânico Isaías. Eu gostaria que você pegasse na mão do seu próximo, se você tem coragem, pegasse na mão dele bem forte, dissesse assim para ele: Deus te chamou para um propósito. Deus te vocacionou para um propósito. Você foi chamado para a vitória, para vencer, para quebrar as portas de bronze e de ferro, porque Deus vai adiante de você. Deus vai com você. Deus vai contigo. Nunca vai te deixar. As portas que fecham o teu caminho vão ser quebrados ainda hoje. Assim eu te digo, todas as portas que travaram o teu caminho vão se quebrar. Vão se quebrar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque você não foi chamado para ficar parado. Deus te chamou pelo teu nome. Ele conhece o teu nome, para te dar as riquezas escondidas. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pai, nós te damos graças pela leitura, pelo texto lido. Todos leram, mas a palavra aqui não é do homem, nem do próprio Isaías. Foi o Senhor que disse: assim diz o Senhor. Então, para interpretar a palavra do Senhor, numa tarefa fácil, precisa de Deus nesta manhã, da intervenção espiritual, na meditação, para que a palavra possa produzir vida em nossos corações. Pois a sua palavra até hoje é o único livro, dentre todos os livros que já foram escritos, editados e publicados, é o único livro que salvou milhares de pessoas. É o único livro que mudou vidas de muitas pessoas. É o único livro que transformou os jovens das drogas para o reino dos céus. Então, eu quero trabalhar nesta manhã, Santo Deus, através do Teu Espírito Santo, com este livro, e que fala conosco através deste livro, em nome de Jesus. Amém. Estamos todos atentos à palavra de Deus? Então, peço à igreja que acompanhe a leitura e aquilo que Deus quer falar conosco nesta manhã, porque Deus não é um Deus atrapalhado que vai reunir um povo, saiam de longe, de perto, para se reunir só para passear. Não, Deus reúne o povo para fazer alguma coisa. Ele reuniu o povo para dar as leis, reuniu o povo para dar os 10 mandamentos,
reuniu o povo para dar maná, reuniu o povo para dar as suas leis, reuniu o povo para ungir, reuniu o povo para fazer alguma coisa, para transformar o pão, a água em vinho, reuniu o povo para, com 2 pães, com 5 pães e 6 peixes, alimentar multidões de pessoas. Então sempre Deus reúne o povo para um propósito. Então Deus chama o seu povo para um propósito. Deus nos chamou para um propósito hoje. Se estamos aqui, não foi por acaso. Não existe essa história do acaso. Deus nos chamou para que estivéssemos aqui. Deus nos vocacionou quando estávamos na nossa casa, dormindo. O Espírito Santo tocou em nossos corações para que nos encontrássemos nesta manhã, para meditássemos no texto bíblico. Não só isso, para que Ele mesmo pudesse falar conosco, nos levantar. Em alguns momentos, a caminhada da vida, os obstáculos da vida, alguns problemas nos dão durante a semana, vêm a nós, nos trazem frustrações, nos trazem desânimos, nos trazem angústias, nos trazem desespero. Então, quando um dia como este, é necessário que a gente se reúna para que através da palavra de Deus, através das orações, através de uma palavra profética que o irmão ou a irmã possa dar, então o nosso autoestima, o nosso espírito possa ficar de pé novamente. Então, por isso, estamos aqui. Não estamos aqui para passear. Não estamos aqui porque não há lugar melhor. Não estamos aqui porque não dava tempo de visitar a família. Aliás, algumas pessoas não vieram porque foram visitar tio e titia. Mas eu e você estamos aqui. Deixamos tudo de lado para celebrar. Deixamos tudo de lado para adorar. Deixamos tudo de lado para falar e receber essa vitória que vem de Deus. Amém por isso? Amém. Graças a Deus. Então, Deus, Ele chama o seu povo. O meu sermão baseia-se exatamente disso. Chamados para vencer. Amém? Chamados para vencer. Deus é o primeiro a chamar, antes de mais ninguém, antes de mais outro. Deus foi o primeiro a chamar o nome do homem chamado Adão. Foi o primeiro a dar nome. Foi o primeiro a chamar e até hoje ele continua chamando. Uma outra vez que Deus desceu e chamou o homem, é porque o homem estava escondido e Deus precisava dialogar com este homem. Deus precisava conversar com este homem, mas no lugar de sempre que se encontravam, no lugar de sempre que eles conversavam, batiam papo, passeavam pelo jardim, no lugar de sempre eles tinham um encontro marcado às 15 horas da tarde, que era um tempo em que Adão acabava de largar, dar nome aos animais, acabava de largar, de cuidar do jardim, dar nome às plantas. Ele vinha, dava relatório ao Senhor e passeavam, dialogavam, se beijavam, se abraçavam. Mas nesse dia houve uma surpresa, porque Deus chega no lugar de encontro, não encontra o seu amigo Adão. Deus procura por todos os lados que passeavam, ele não está. Deus procura na casa de Adão, ele não está. Deus vai na rua onde Adão passeava, não está. Deus vai no riacho, no rio Tigre, rio Eufrates, estavam ali onde Abraão fazia banho, Adão nadava, ele vai para lá, não encontra o Adão. Vai nas bermas do mar, onde Adão estava lá para dar o nome aos peixes, também Adão não está. Deus começa a gritar, Adão, 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 Adão. Essa voz que sai da boca de Deus é para identificar o homem. Olha, homem, eu tenho um propósito com você. Eu te chamei para alguma coisa, mas você falhou o propósito. Eu te chamei para fazer alguma coisa, mas você falhou. Tudo bem, ainda que você tenha falhado. Ele diz que, olha, eu me escondi porque eu falhei. Deus diz que ainda que você tenha falhado, não se preocupe. Está aqui o cordeiro, está aqui um animal. Deus pega no animal, mata. Pega a pele do animal, cobre o homem. E pega no sangue do animal, vai perdoando, lavando toda a mancha, todo o pecado, toda a falha do homem. Para ainda acrescentar, pega na carne, no bife daquele cordeiro, dá ao homem para comer e saciar a sua barriga, para saber que Deus é Deus e não vai deixar o diabo sorrir da nossa derrota. Antes não, o diabo vai ter que ser envergonhado. Quando o diabo aplaudia, olha, Deus frustrou no seu plano. Deus chamou o homem para um propósito, mas esse homem falhou. Deus chamou alguém para fazer alguma coisa, mas este homem falhou, está escondido. Deus vem e mostra para Satanás que eu conheço onde que ele está. Eu vou matar um animal. Eu vou perdoar os seus pecados. Vou vestir ele de uma roupa nova. Não vai vestir essas palhas de figueiras, não, de bananeiras, não. Vou dar uma roupa de pele de um animal que não se rasga nessa vida. Então é assim como Deus trabalha. Ele chama, chamados para vencer. Então todos nós
temos um propósito nessa vida. Nós ficamos a pensar que, olha, nós só nascemos para viver e comer e morrer. Nada disso. Não fica a pensar que, não, eu nasci, minha mãe me nasceu só para viver e comer não sei por quantos anos, meu cabelo crescer, eu vou no barbeiro, vai descabelar e eu volto a viver. Normalmente assim. Não. Deus nos chamou para um propósito. Deus, quando chama, porque há alguma coisa, porque há um projeto, porque há uma tarefa, porque há uma missão para a gente realizar nesta vida. Pastor, qual é a missão? Será que é ser pastor? Não, até que pode ser, mas às vezes pode não ser isso. Pastor, qual é a minha missão? Deus pode chamar você numa missão. Você pode ser chamado de uma missão específica. Quem sabe abrir uma loja aqui para facilitar a comunidade de Magimani na compra do produto mais perto. Quem sabe abrir uma farmácia aqui perto da igreja para que os nossos filhos que caiam aqui, que estão feridos, possam encontrar um medicamento mais rápido. Uma missão. Você vai estar a facilitar as distâncias de algumas pessoas. É uma missão. Mas Deus, sempre que nos chama, Ele nos chama para uma missão. Ele nos chama para um propósito. Ele nos chama para uma tarefa. Ele nos chama para um objetivo. Mas existem pessoas que vivem sem objetivo, que vivem sem sonhos, que vivem sem projeto. Não. Desta forma você estará desqualificado diante de Deus. Viva, mas viva com sonhos. Viva, mas vive com propósito. Viva andando sabendo que eu estou aqui com um propósito. Deus me colocou aqui com um propósito. Deus me deu essa criança para um propósito. Deus me colocou nessa igreja para um propósito. Deus me colocou como obreiro para um propósito. Deus me colocou no altar para um propósito. Deus me colocou nas missões para um propósito. Deus me deu esse marido para um propósito. Se você não olhar o propósito de Deus no seu casamento, o seu casamento vai ser sempre uma bagunça. Se você não olhar o propósito de Deus para seus negócios sempre vai ser uma bagunça. Se você não olhar o propósito de Deus com a criança, com o filho que Ele te deu, o seu filho, o seu casamento, sua família, vai ser sempre uma bagunça. Então você sempre tem que contemplar um propósito naquilo que você está tendo. Você tem que conseguir enxergar um propósito na tua família, um propósito no teu marido, na tua esposa. Você sempre tem que olhar para ele e dizer, olha, meu amor, Deus me deu a você para um propósito. Olha, não há mulher mais bonita neste mundo senão você. Não há mulher mais saborosa neste mundo mais do que você. Não há mulher mais famosa neste mundo mais do que você. Você tem que olhar e contemplar o propósito de Deus. Para que vos uniu? Olha, se calhar vocês não se conheciam. Outro vivia matando, outro vivia no mato. Mas Deus, para cumprir seus propósitos, Ele faz com que as pessoas se encontrem. Eu para me encontrar com a minha querida Fátima, ela vivia lá na bacia dentro, era de ter aquela bacia, era um caminho para chegar, não sei como eu consegui chegar lá, mas nós nos encontramos, sempre que nós vivemos, sempre que nós caminhamos, sempre que nós comemos na nossa mesa, nós enxergamos um propósito de Deus no nosso casamento, na nossa família, nós conseguimos enxergar um propósito de Deus nos nossos filhos que Deus está nos dando. Então consegue enxergar sempre o propósito de Deus naquilo que você faz, no caminho que você segue, nos projetos que você faz, nos negócios que você faz, até no seu emprego, até no seu trabalho. Enxerga o propósito de Deus, veja o propósito de Deus, veja o plano de Deus. Diga, Deus me colocou aqui para um propósito. Se terminar o propósito, então eu vou sair daqui. Se acabar o propósito daqui, então não vou servir mais. Mas por enquanto estou aqui porque há um propósito para eu realizar. Você pode tentar fugir do propósito, mas o propósito de Deus nunca pode ser fugido. Você não vai conseguir fugir os propósitos de Deus quando Ele chama alguém. Aqui no texto nós lemos, eu sei que você está olhando e dizendo, mas pastor, não é isso que eu queria ouvir o senhor fazendo alguma coisa aqui. Então, aqui no texto de Isaías, nós lemos 45, Isaías está a chamar de um ímpio. Isaías está a chamar o meu ungido. O meu ungido é a primeira vez que essa palavra ungido aparece para um ímpio, um pagão, um gentio. É a primeira vez. Porque a palavra ungido só pode ser citada para os reis, matar Davi. A palavra ungido só pode ser dita para os sacerdotes, matar Arão e tantos outros, só para os sacerdotes. Os sacerdotes eram ungidos, os reis eram ungidos, os pastores eram ungidos, os homens que serviam a Deus, esses eram ungidos para um propósito, para uma missão de pregar, anunciar e ministrar a obra do Senhor, e governar e liderar. Mas aqui é a primeira vez que um homem pagão, e ele é dado esta missão. Deus disse que, olha, você, Ciro, você é o meu servo, eu te ungi. Se você procura o termo ungir, você é meu ungido, o ungido aqui é Mashiach. Mashiach significa Messias, o Senhor ungido. Por isso Jesus diz que, olha, o Senhor Deus me ungiu. Ele não me ungiu para fazer fofoca, foi isso que Jesus disse. Ele não ungiu para namorar filhas de dono, é isso que ele disse. Ele me ungiu para passar a fazer mentiras, é isso que ele disse. Ele me ungiu para ficar dormindo na minha cama, foi isso que ele disse. Ele disse que me ungiu antes para libertar as pessoas. Ele me ungiu para curar os enfermos. Ele me ungiu para
anunciar o ano aceitável do Senhor e pregar as boas novas, dar vista aos cegos, fazer andar os coxos. Eis aí a missão, porque o Senhor me ungiu.